Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre o batismo de Jesus e outras coisas relacionadas ao sacramento do batismo. Por exemplo, os efeitos que o sacramento gera na pessoa. O Padre Guido já comentou alguma coisa a respeito no bloco anterior. Por que Jesus precisou ser batizado? Gostei da resposta do Padre Guido, né? Mesmo que Jesus não precisasse do batismo de João Batista, o batismo precisava de Jesus, né? Como se elevasse à perfeição. E depois o costume que esse sacramento vem depois da igreja, que era um pouco diferente na época de Jesus, que para João Batista, era um batismo de penitência, de mudança de vida. Agora, hoje, o batismo em nome da Santíssima Trindade é muito mais do que isso, é um sacramento para a vida toda, a iniciação cristã, o início da iniciação cristã, enfim, é uma riqueza, o batismo é muito rico esse assunto e a gente sempre tem muito do que aprender em relação a isso. Agora, Padre Guido, falei no bloco anterior que eu queria a explicação do senhor a respeito de uma experiência mística, vamos dizer assim, que aconteceu logo após o batizado de Jesus. Conta pra gente como foi isso, Padre Guido. Olha, o evangelista Mateus, como também o evangelista, ele mesmo, escreve duas vezes, no capítulo 3 e também no capítulo 17, dois momentos importantíssimos da vida de Jesus, o batismo e, talvez no ano seguinte, no alto de um monte, que nós identificamos como o Monte Tabor, a transfiguração de Jesus. Logo após que João Batista batizou Jesus, todos ouviram uma voz: "Este é o meu filho bem-amado, escutai-o." E no alto do Monte Tabor, da transfiguração, foram os três apóstolos, Pedro, João e Tiago, que ouviram esta mesma expressão pronunciada pelo Pai: "Este é o meu filho amado, escutai-o." A ordem que Deus Pai dá para a humanidade de ouvir a palavra e o ensinamento de seu Filho, que na natureza humana chama-se Jesus. Bonito, bonito isso. E toda a nossa religião, prezados amigos, depende da resposta que nós damos a Deus Pai diante desta ordem. Será que de verdade escutamos o que Jesus nos comunica? Os ensinamentos gravados nos 4 evangelhos formam, digamos assim, o pão de cada dia espiritual que alimenta a nossa vida cristã? Com certeza gostaríamos de responder sim, mas pode ser também que aconteça o contrário. Isto é, que nós não aproveitamos desta aula constante que Jesus dá. Seria o caso, você ensinou o batismo de João Batista, não era um sacramento, mas era um convite para a conversão. Certo. E no segundo domingo de Advento, a liturgia nos apresenta uma página muito profunda de João Batista e diz o seguinte, que se aproximavam grupos de pessoas que confessavam os pecados e ele depois os batizava. De repente chegou um grupo de fariseus e de saduceus que queriam o batismo, mas sem confessar os pecados. E qual foi a frase que João Batista usou diante deles? "Vocês são uma raça de cobras venenosas." E fez uma pergunta: "Quais são as vossas obras que podem comprovar o vosso arrependimento?" Olha, gente, estamos diante de um tema muito profundo. Verdade. Esta frase do Deus Pai, "Este é o meu filho amado, escutai-o", gente, continua tendo o seu grande valor a cada momento da nossa vida, porque se de verdade escutássemos a voz de Jesus, não haveria espaço para nenhum pecado, porque ele dá também a força de evitar não somente as ocasiões, mas de permanecer sempre com a veste branca da graça de Deus. Interessante. Ô, Padre Guido, 3 dentre os 4 evangelistas relembrou um fato interessante, que logo após Jesus ser batizado por João Batista, ele sofreu as tentações, né? Logo após do batismo. Isso foi apenas uma coincidência ou do ponto de vista cronológico aconteceu mesmo? Não, do ponto de vista cronológico aconteceu mesmo. E este pormenor está citado nos 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, para deixar bem claro o valor teológico disso.
Bella essa sua pergunta, porque a graça de Deus é motivo suficiente para rejeitar as ocasiões do mal. Veja que o demônio não poupou nem o mesmo de Jesus. Ele foi tentado como homem, mas superou e venceu as 3 tentações que sofreu. Para deixar bem claro que a graça de Deus, quando é bem vivida dentro de nós, nos ajuda a dizer o nosso sim ou dizer o nosso não, respeitando plenamente a lei divina e não dando bola às ciladas do mal. Interessante isso, Padre Guido. É um significado muito importante e profundo. Muito importante, né? profundo e altamente teológico. Isto é, Deus, veja só gente, faz as coisas 100% perfeitas, uma mais bela do que a outra. Nos criou a sua imagem e semelhança. Ele sabe que na nossa fraqueza humana caímos, mas ele intervém com a graça do sacramento, sobretudo do sacramento do batismo, para dar esta grande força. Inclusive, como disse no outro bloco, que quando o batismo é administrado a uma pessoa adulta, que infelizmente já fez a experiência até do pecado, ou até de pecados graves, etc., o batismo tem como efeito o perdão dos pecados, é válido como uma confissão. Isso significa, por exemplo, Padre Guido, só para ficar bem claro aqui e ilustrar para os nossos amigos telespectadores, se alguém nunca foi batizado, mas no leito de morte, por graça divina, e tem a oportunidade de pedir o batismo, recebe o batismo, mesmo que ela nunca tenha confessado, todos os seus pecados serão perdoados? Sim, sim. E aqui que nós apreciamos e admiramos, né, a metodologia divina que supera as nossas expectativas. Você está fazendo o exemplo de uma pessoa que não é batizada. Eu vou mais profundo ainda, pegamos o mesmo Jesus na cruz, diante de um assassino, de um homem que estava morrendo como ele na cruz devido aos seus crimes. E Jesus lhe disse, hoje mesmo você estará comigo no céu. Quando ele nota exatamente esta vontade de se redimir, um arrependimento, etc., e logo intervém a graça de Deus. Padre Guido, o senhor já, nesses tantos batismos, mais de 20 mil pessoas, o senhor já batizou, o senhor estava dizendo, o senhor chegou a batizar algum adulto no leito de morte que pediu o batismo ali nos últimos minutos de vida? Sim, e tenho que agradecer hoje, até publicamente, os membros dos Vicentinos. Quando estava em Brasília, passei 10 anos na capital, na cidade de Guará 2, aos domingos rezávamos para as pessoas sem casas, debaixo das tendas, na extrema periferia, né? Certo. E os vicentinos um dia me levaram num barraco onde havia um velhinho de 78 anos, lembro até a cara dele até hoje, muito doente, mas lúcido. E foi preparado pelos vicentinos e eu batizei este velhinho. Menos de 5 minutos depois veio falecer na minha presença. Olha só. Sim, Que graça, né, Padre Guido? uma grandíssima graça, de que Deus seja louvado por tudo isso. Nunca teria imaginado de assistir a uma cena desta, né? Morrer com a graça de Deus, recebendo o batismo com 78 anos de idade. Bom, Padre Guido, já que a gente está falando sobre essa história de batismo no final da vida, vamos chamar assim, batismo de emergência. Sim. Explica já pra gente isso, porque isso é sempre interessante. Nós já falamos sobre isso aqui no programa Eclésia, mas nunca é demais repetir. Bom, primeiro só deixar bem claro, quem é o ministro ordinário do batismo? O sacerdote ou o diácono para celebrar o batismo, como se diz, em forma solene. Então tá certo. Também o senhor, né, como diácono permanente, é ministro ordinário na celebração solene do Santo Batismo. Então, o padre ou o diácono é o ministro que deve batizar de maneira correta, de maneira normal, ordinária. Certo. Agora, existe o batismo extraordinário? Sim, exato. Quando há um batismo, digamos assim, até de emergência, porque uma bebê que está passando mal, etc., gente, cada um de nós batizado é ministro extraordinário do batismo, homem e mulher. Isto é, se nós temos um bebê que está passando mal, não temos um carro para levar até o padre, não sabemos qual é o telefone do padre, não temos água benta, não temos o livro com tudo escrito no rito, etc.,
não importa. Pega um pouco de água da torneira e despeja sobre a cabecinha do bebê, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele batismo é válido. Então, quer dizer, se isso vale para batizar criança ou até mesmo adulto. Se tiver numa emergência, não tem como chamar o padre nem o diácono, não está preparado para tudo que o batismo pede, sim, mas a gente estiver ali diante de uma ocasião de morte, qualquer um pode batizar, independente da idade, Padre Guido? Exato, qualquer um que seja batizado pode batizar. Aliás, deve batizar. Olha, durante o meu sacerdócio de 40 anos de seguida, sempre cuidei de hospitais. E com frequência era chamado para batizar bebês. Certo. Às vezes até na incubadora, bem pequeninos, e nem sempre era que eu cheguei em tempo. Mas aquelas poucas vezes que não cheguei em tempo, quando cheguei lá no hospital, as enfermeiras, instruídas por mim, batizaram o bebê antes da morte. E aquele batismo é válido. Ô Padre Guido, no rito do batismo existe também a unção com óleo. Mas sim, nesse batismo de emergência não tem óleo, e não, mesmo assim será válido? É válido, importante um pouquinho de água. Quantos bebês que eu batizei até na incubadora, com um pouquinho de algodão molhado, despejado na cabecinha, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para ficar bem claro, não precisa ser água benta. Não, aliás, nenhuma... bela sua pergunta, né? Até o mesmo Jesus foi batizado nas águas de um rio. E nenhuma água de rio nunca será benta, né? Talvez já era meio poluída já naquela época, né? Água. E Jesus escolheu. Mas eu aproveitaria agora, né? Porque a igreja reconhece até os efeitos do batismo também em 3 maneiras diferentes, né? O mais comum é a água, seja num caso solene, como também em caso de uma emergência. Mas a igreja reconhece como batismo também o batismo de sangue e o batismo de desejo. Explica para a gente o que é isso, Padre Guido. O batismo de sangue é quando uma pessoa dá a sua vida como mártir por causa de Cristo. Algumas semanas atrás, quando em ocasião do Natal, nós comemoramos o dia também dos santos chamados inocentes. Certo. Aqueles meninos, homens de 2 aninhos para baixo, que o rei Herodes mandou matar, pensando de incluir entre eles também o menino Jesus. Certo. Esses meninos foram batizados no seu sangue. Deram a vida por causa de Jesus. Batismo de sangue. Certo. E o terceiro tipo de batismo, quando é chamado de desejo, quando nasce uma criança com a maior das alegrias do papai, da mamãe, dos irmãos, etc., e os pais logo providenciam tudo para o santo batismo. De repente, o bebê vem falecer. O grande desejo de um papai, de uma mamãe, em querer batizar o seu bebê quanto antes, é interpretado pela igreja como batismo de desejo. E tem o efeito como se tivesse sido batizado. Eis porque, minha gente, aprendamos a doutrina da igreja, que quer que cada pessoa que vem ao mundo seja batizado quanto antes. Às vezes há pessoas que dizem: padre, não dá certo a vinda dos padrinhos, que devem vir de longe. Os padrinhos podem ser representados por outras pessoas, mas não deixe a criança sem receber a graça de Deus. Certo. Fica tranquilo quanto a isso, não deve ser dificuldade. Infelizmente, nós padres notamos tantas vezes crianças até que se preparam até já para a primeira Eucaristia, mas olha bem, nem foram batizados ainda. Isso é até um pecado muito grave da parte dos pais. É importante que logo que venha ao mundo uma criança, receba logo o marco de Deus. Olha os nossos santos papas últimos, por exemplo, João Paulo II, batizado com 4 horas de vida. Numa dessas ocasiões de batismo de emergência, né, inclusive? Exato, sim, foi a parteira que batizou, não o padre. Quer dizer, a parteira ficou preocupada se a criança ia sobreviver, teve alguma complicação, ela mesma batizou. E é um santo da igreja, né? O Papa Bento XVI, né, que está com mais de 80 mais anos, ele foi batizado
no mesmo dia que nasceu. Eu sou italiano, na Itália é costume não deixar passar uma semana sem receber o batismo. Gente, aprendamos, é muito importante isso, porque quanto antes se recebe a graça de Deus, mais serenidade, mais alegria uma família tem de pertencer à grande família cristã. Padre Guido, só para ficar bem claro, o senhor já explicou, mas sempre pode haver alguma dúvida, então, pensando numa possível dúvida dos nossos amigos telespectadores. No caso de um batismo de emergência, como o senhor já explicou, não precisa ser o padre ou o diácono, porque corre risco de vida, qualquer batizado vai lá, pega a água, mesmo que a água não for benta, joga sobre a cabeça da criança ou do adulto, enfim, de quem for, diga, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batismo será válido. Sim. Vamos imaginar que essa criança ou esse adulto não venha a falecer, não morra. Sim. Vai ser preciso fazer um novo batismo? Não, absolutamente. O que vai ser precisado é que a criança será levada na igreja e o padre fará aquele rito chamado complementar. Certo. Isto é, a unção sagrada no peito, a unção sagrada na fronte com o óleo de crisma, todas aquelas orações que estão antes e depois da parte central do batismo. O batismo é válido aquele realizado mesmo em caso de emergência, sim. E a outra pergunta, Padre Guido, é o seguinte, e uma pessoa que não tem certeza que foi batizada, a pessoa não sabe se ela foi batizada, ou de repente uma família acabou tendo um filho adotivo, sim, e não sabe se aquela criança foi batizada na sua família de origem. Enfim, como é que faz? A pessoa tem dúvida se foi batizada ou não. Pode tentar de alguma maneira esse batismo? Sim, não somente pode, deve, é o batismo chamado subcondição. Certo. Isto é, se o primeiro se receber o batismo, o que você está fazendo não é mais válido. Mas se ele não recebeu, ou se for duvidoso o primeiro batismo, é válido aquele que está recebendo, né? Não esquecendo que até nas igrejas protestantes, como falamos no primeiro bloco, é considerado como um sacramento. Certo. Porém, há algumas seitas ou religiões cristãs, digamos, um pouco diferentes, onde o batismo não é considerado válido. Certo. Isso acontece naquelas igrejas onde se ataca no sentido negativo o principal mistério da nossa fé, a unidade e a trindade de Deus. Por exemplo, o batismo realizado nas igrejas de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mais conhecidos como os mormons, certo, é inválido, porque para eles Jesus foi um grande homem, um grande santo, um grande profeta, um homem exemplar, mas não é Deus, então ofende o mistério da Santíssima Trindade. Como também o mistério, o batismo administrado naquele que são chamados Salão do Reino, dos Testemunhos de Jeová, é inválido, porque o Testemunho de Jeová não reconhecem o mistério da Santíssima Trindade e, de uma maneira especial, não reconhecem a divindade do Espírito Santo. Portanto, não tem nenhuma validade. Ô, Padre Guido, é muito interessante o que o senhor está dizendo, é muito rico, né? Quer dizer que, por exemplo, se for de uma igreja protestante tradicional, batista, metodista, presbiteriana, e a pessoa viveu a vida inteira, foi batizado nessas igrejas protestantes, mas foi batizado em nome da Santíssima Trindade, no caso da metodista, presbiteriana, por exemplo, batista, e um dia essa pessoa se tornar católica, ela não será batizada novamente. Absolutamente, não será batizada. É reconhecido como válido o sacramento do batismo nestas igrejas, tá? Agora, repito, há igrejas onde o mistério da Santíssima Trindade não tem valor e administram o batismo, aquele é inválido. Certo. E como também, volto a repetir, minha gente, que quando uma pessoa é batizada na igreja católica e entra em uma outra igreja protestante, o batismo que recebe é inválido, porque o batismo marca para sempre a presença de Deus, repito, juntamente com o sacramento da crisma e da ordenação sacerdotal, até o ponto que não se pode receber o batismo duas vezes, nem ser consagrado padre duas vezes e nem ser crismado duas vezes. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai para o último bloco, a gente vai para o intervalo agora. O Padre Guido, queria um comentário do senhor no bloco seguinte,
já que a gente está falando sobre essa questão, bom, começamos a falar sobre o batismo de Jesus e acabamos conversando bastante sobre o batismo, Exato. o sacramento do batismo que todos nós recebemos. Sim. Mas eu queria uma palavra do senhor, já que a gente estava discutindo sobre essa questão dos protestantes, do batismo onde é válido, onde não é. Por que a Igreja Católica mantém o costume de batizar crianças, sendo que em outras denominações cristãs isso não acontece, tá bom? Sim. O senhor explica pra gente daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho, então, o Padre Guido vai explicar isso pra gente. Você foi batizado quando criança? Claro, né? Existe esse costume na Igreja Católica. O Padre Guido vai explicar por que até hoje esse costume está de pé. Já já a gente volta, não sai daí.